negócios, eles são geradores de desenvolvimento social, eles são construtores de uma cultura de paz e de ambientes de justiça social. Não é hora de criminalizar atividades produtivas, muito antes, pelo contrário, nós precisamos delas. Mas também não é hora de banalizar as razões e as consequências do ocorrido. É hora de sermos capazes de superar as diferenças, de lidar melhor com os conflitos e construir consensos que possam nos fazer avançar e romper ciclos de exclusão e de degradação. Não poderia ser diferente que o Instituto, como um órgão que representa toda a mineração, defende a revisão da gestão e manejo de rejeitos do setor mineral, com o objetivo de adotar medidas, decisões com mais transparência, novas práticas, usando novas tecnologias e novos patamares para os anos que virão. Eu me lembro bem que na minha passagem profissional pelo setor, eu dizia que o Brasil ainda não conhece o seu potencial mineral. Eu peço que a gente continue tendo a responsabilidade necessária, que a gente possa inovar para sobreviver, mas que a gente tenha bom senso e racionalidade, não errando mais, que a gente possa preservar a atividade produtiva no nosso país ligada à mineração. O Ministério de Minas e Energia e o governo federal está imbuído em definir uma pauta positiva baseada em alguns eixos estruturantes. Mineração urbana, aproveitamento dos minerais que compõem os eletroeletrônicos descartados, desenvolvimento de uma cultura multieconômica, derivada da própria operação minerária, de modo que, encerrada a atividade em determinada localidade, as pessoas possam usufruir de outras oportunidades. Racionalização e otimização da burocracia estatal, com a utilização de novas práticas e de novos recursos tecnológicos. Serão implementados processos eletrônicos para todas as demandas em curso na Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, na Agência Nacional de Mineração e no Serviço Geológico Brasileiro. Expansão de estudos em geologia marítima, mantendo-nos alinhados com as pautas globais mais atuais. Implementação de um novo arranjo institucional, contribuindo para a reestruturação e o imprescindível fortalecimento da recém-criada agência reguladora. Aprimoramento das normas com vistas a garantir a segurança jurídica aos investidores e ampliação da oferta de áreas ao mercado, atraindo investimentos em pesquisa e propiciando a abertura de novos empreendimentos. O Brasil é o país mais sustentável do mundo, em que pese o esforço de rotular, depreciar e fazer com que o Brasil fique com esse complexo de inferioridade, como se nós tivéssemos uma Amazônia toda degradada, não temos, como se nós tivéssemos uma agricultura que agride o meio ambiente, não temos, e como se tivéssemos uma mineração que precisa acabar, não temos. O motivo de nós estarmos aqui hoje realmente é iniciarmos o que eu posso chamar de era pós-tragédias em Minas Gerais. Tivemos a tragédia de Mariana, há cerca de 3 anos e meio, e, recentemente, a tragédia de Brumadinho. E estamos fazendo todo o esforço, e tenho certeza que vamos conseguir. Brumadinho será a última. Aqui em Minas, pelo menos, não irá ocorrer repetição desse fato tão lastimável, porque sabemos que há tecnologia, que existem recursos disponíveis hoje capazes de viabilizar esse setor de forma que ele continue operando. O que ocorreu de negativo tem de ser revertido no positivo. E queremos com isso que a economia de Minas venha se diversificar mais. A mineração sempre foi, continuará importante, mas outras atividades precisam surgir e dinamizar a nossa economia.
desafío central para hacer minería hoy es asumir la conflictividad socioambiental. Un reciente estudio de las universidades de Harvard y Queensland analizaron los conflictos socioambientales en torno a la industria extractiva. Lo primero que constataron es que estos surgen a raíz de temas ambientales, pero normalmente no se refieren a temas ambientales, se refieren a temas vinculados con el desarrollo de los territorios donde se emplazan los proyectos. Se manifiestan a través de lo ambiental porque existen problemas ambientales, pero sobre todo porque es el único ámbito donde hoy día existe una consulta obligatoria a la ciudadanía. Y por lo tanto la ciudadanía va a ella a hacer manifiestos sus problemas que, como ya decía, se refieren más a temas de desarrollo del territorio que a temas estrictamente ambientales. Una segunda y muy importante conclusión es que las empresas han sistemáticamente subvaluado los costos de los conflictos. Los costos de los conflictos son varias veces mayor que los que actualmente se estiman. Lo que hizo Suecia ya hace varios años, también lo que ha hecho Australia, dos países líderes em mineria a nível mundial. Nós trabalhamos sempre sob a premissa de que a sociedade é construída a partir das relações que acontecem no dia a dia, com um direcionamento do qual o governo faz parte, mas ele não é o único ator desse direcionamento. Esse é um dos pontos cruciais do desenvolvimento e que nos levou a criar o tal Centro de Governança Social aqui na Fundação Dom Cabral. Percebe-se claramente, comparando com outros países, comparando com processos históricos de conhecimento sobre sociologia, desenvolvimento da sociedade, o Brasil encontra-se numa encruzilhada onde é necessário que as soluções sejam mais participativas, sim. Porque o problema não é só de uma parte, o problema é de todas as partes. A responsabilidade social sempre esteve colocada como algo do benefício que a empresa faz para a sociedade. Eu penso de uma forma bastante diferente. Cada atitude que a empresa toma agrega algum fator de responsabilidade para a sua operação. Todo e qualquer. E várias dessas responsabilidades são compartilhadas. Quando você faz uma barragem e essa barragem estoura, aí você tem uma parcela enorme de responsabilidade como empresa. Porém, a sociedade toda se beneficiou da existência daquela operação, então, e ela está sofrendo as consequências daquele dano, então, portanto, isso é um problema de todos, não é só da empresa. E na medida que nós tentarmos imputar toda a culpa às empresas, que deve ser imputado, nós podemos correr o risco de esquecer que essa é uma oportunidade da própria sociedade se desenvolver. Mas a tendência de futuro é mineração a seco. Eu não tenho dúvida disso. Vai haver um processo de transição. Houve um ganho tecnológico muito grande nessa área e já se vislumbra um futuro sem barragem, se não para todas as atividades minerais, pelo menos para algumas delas, para as mais relevantes em termos de rejeito mineral. E isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade para Minas Gerais, está na vanguarda dessa tecnologia. Isso é uma oportunidade de capitanear novos projetos, desenvolver tecnologias que façam isso de maneira mais eficiente, mais eficaz e de menor custo. Na minha região, Nova Lima e Itabirito, aqui, é algo perto de quase 7.000 pessoas que trabalham, que dependem da mineração. Então, como é que um prefeito pode ser contra uma atividade dessa? E é importante que seja discutido, mas ela vai ser uma discussão totalmente estéril. Pensarmos em inovação, pensarmos em ter produtos diferentes, diversificação. Quem faz isso é gente. Quem faz isso é gente. O Flávio falou uma coisa muito correta aqui, que as tecnologias, novos produtos, muito provavelmente eles surgirão em torno da aptidão do Estado. Nós somos muito bons em mineração e em diversas outras commodities. E de vez em quando amaldiçoamos o setor de commodities, que é uma
É uma tristeza isso, né? O Canadá é super forte em commodity, é uma potência de commodity. Também mineral e também agropecuária, agrícola principalmente. A Austrália é outra potência, o Chile é outra potência. Esses países, quer dizer, o Texas é uma potência. Quer dizer, será que ter commodity é um mal? Ter commodity é uma coisa maravilhosa. Tem países que têm commodities e são pobres. Não é problema da commodity, é o problema das instituições que são colocadas para extrair o máximo dessas commodities e sem tal retorno para a sociedade. One of the questions that we have asked when structuring the review is what possible lessons might there be for the mining industry from, for example, the chemicals industry, oil and gas, nuclear, hydropower, in terms of how they manage safety. To give you one idea, in the nuclear industry, the nuclear companies conduct peer reviews of each other's facilities. So they will send a team of safety experts to look at competing companies from a safety point of view. And, that's, I think, in the nuclear industry has proved to be very beneficial for both companies, because the company that sends the team, they always learn something from the company they're looking at. And of course, the company that is being reviewed also learns something from the process. After the Samarco disaster, ICMM conducted a review which was much more technical than the review that we're proposing this time. And that's partly the difference is that with this review we will consider technical issues, but we have also asked the chair to look beyond technical issues and to look at behavioral issues, to look at cultural issues, to look at governance issues. So these are slightly softer issues which go beyond the engineering and the technical guidance, and try to understand whether we are whether inadvertently or advertently, but whether there are things that we can do to address some of the organizational and some of the behavioral issues around how we manage facilities, and that goes beyond safety factors and what kind of design you use. It goes to how you structure an independent review, and what does independent mean, and how do you consider something to be independent, and then also, as I think was mentioned in the question, whether critical controls could play a role, for example, and many other things. This is just a quick snapshot of what the table of contents looks like. So we talk about, have guidance on establishing a corporate policy for tailings management, on establishing levels of accountability and governance for tailings management. But then we also focus on things like risk assessment, risk management, the development of risk management plans, the development and implementation of systems for critical controls management, establishing performance objectives, managing change, which is something that we put a lot more focus on. It's a very important topic, especially any change that could impact the risk profile of the facility, and making sure that those kinds of decisions are being really carefully thought through and taken at the right level in the organization. But also working with communities, with local first responders, local governments and others to have an emergency, help them develop their own emergency response plans, so that if maybe an emergency happens that can be contained on site and they don't need to be involved, but maybe there's an emergency that actually goes beyond site and they do all need to be involved, making sure that those plans are there, making sure that you're testing them to make sure they work. And then doing the assurance again, including independent review. A higher safety factor does not necessarily mean a larger safety margin. Failure probability is never zero, and therefore the risk is never zero. And there are still people who publish that the risk is zero. That is not possible. When we want to communicate risk with people who are exposed to risk,
It's important to document the uncertainties and the margin of safety of a tailings dam. And geotechnical risk is not only the ground, it's also how we work together as a team. There, agree with you? And mining industry, sorry, but has maybe not changed at the same pace as other engineering science that help evaluate risk. For example, the offshore industry. We do sometimes entire design based only on the probabilistic analysis. But also an aspect that's very important, we need to develop communication of risk with the people who are at risk. And when I work on the Roșia Montana in Romania, one of my jobs was to go and explain to people what does a probability of failure of one time in a million years mean. And that is not easy. So disasters are often seen as fast events. But disasters are built up very slowly because hazards and vulnerability change with time and because we are not adequately prepared. A opinião independente não deve ser num projeto usada só quando a barragem rompeu. Ela deve ser feita durante o projeto. O consultor deve estar ali o tempo inteiro. O que é um consultor? O consultor é um indivíduo que tem memória de outros acidentes que já aconteceram. Ele é um capital, é um cara que tem um capital, uma memória de uma série de situações que, se ele puder ver uma situação parecida, ele vai dizer, não dá para fazer assim. Entendeu? É uma questão de... Né? Então, o consultor tem que ser independente, fazer o que ele quiser. Não se pode pôr na boca do consultor o que ele tem que dizer. Nunca isso. Não é? Nem se fixar o tempo que ele precisa para analisar um problema. Mas ele é uma pessoa fundamental. Os projetos de água que a gente teve, a ocasião de participar sempre nos bordes de construção, durante a construção da obra, durante a execução, durante a avaliação do desempenho, foram muito importantes para essas obras. Né? Porque o consultor pode enxergar uma coisa que o projetista não está enxergando. Essa é a função. E não precisa esperar a barragem romper para chamar o consultor independente, é melhor chamar antes. Né? O objetivo seria reduzir os acidentes. Eu acho que nós, para isso, temos que falar das técnicas para garantir mais segurança. Já se falou que seria rejeitos com menos água, poderia os rejeitos serem depositados não nas barragens para montante, que essas já estão banidas pela ANM, mas talvez uma alternativa seria depositar os rejeitos nas chamadas geobolsas, em inglês seriam geobags, que são com lonas geossintéticas. O rejeito é depositado e elas são drenantes, a água consegue sair, um material, uma resina é misturada com rejeito para fazer uma floculação e o material fica mais sólido. Muito bem, isso tem sido usado não na área de mineração, mas na área costeira, proteção costeira. Como restabelecer a confiança? Na minha opinião, eu acho que é discutindo de forma aberta, no meio da engenharia, as causas do acidente. Temos que aprender com os acidentes. E aí junta outra pergunta, que é como fazer como montar uma comissão de investigação que seja independente. Bom, a sugestão que tem sido dada para a ANM é que a ANM designe a comissão. A agência mineral é solidária aí com o estado de Minas, né, com a cidade de Brumadinho, com a tragédia lá ocorrida. E a agência tem procurado desenvolver seu trabalho no sentido de regulamentar e, mais do que isso, promover a autorregulamentação do setor, né, para que acidentes como esses sejam evitados aí no futuro. A ANM se viu obrigada a tomar uma atitude em que ela pudesse sinalizar para o setor e para a sociedade alguns aspectos que pudessem aumentar a segurança das estruturas de mineração no país. Está alteando uma barragem a montante, né, como tem várias barragens construídas a montante,
e você pergunta para o sujeito que está operando e construindo, oteando a barragem, o que você está fazendo aqui? Você está construindo uma barragem ou você está operando uma mina? Qual é a resposta? Eu acho que, na maioria dos casos, eu estou operando uma mina. E isso é uma coisa que, quer dizer, dilui, faz a responsabilidade da construção difusa, ou seja, na hora da decisão, na hora de algum conflito, a operação da mina leva vantagem sobre o requisito que poderia estar melhorando a segurança. Então, a gente tem o conflito de segurança assegurada com também controle de emergência. Aqui nós estamos falando já de projetos que já estão em fase de descomissionamento, de operação, que a operação da mina já foi interrompida, e você tem situações em que o projeto está inserido dentro do meio ambiente, dentro do ambiente que ele se encontra, sem qualquer conflito com outros usos da terra. It's important that we understand that engineering services are not the same as supplies, and an engineer is not the same as a valve or reagents or other physical products that are procured by procurement departments. And what I've seen a lot of is the procurement departments well-meaning trying to manage cost. And it's important as an investor in stocks and bonds and funds myself, I want the companies I invest in to be wise uses of their resources. But it's not the same thing. And the price-driven structure has contributed a lot to the problems that we are facing right now that has to change. What I've seen is that the procurement departments will often directly undermine the policies that are set at the highest levels. And again, that goes back to that, those informal policies have to match. Recognizing and predicting trigger mechanisms is not easily done, and even the best minds in our business don't fully understand all the triggers. And so therefore, trying to rationalize how that a trigger could never occur is a very dangerous thing, and I'm not saying it can't be done, but it needs to be done very carefully. And we as engineers need to follow, kind of return to a code of ethics where we need to have the courage to stand up and say no, and I will walk away, I will quit, I will go back to farming like I grew up in, and back in Missouri in the United States. If that's what it takes, I'm not going to compromise, because I don't want to see happen what happened at Feijão a few months ago. It's just too important. There's too much at stake. É muito importante a agência dar transparência em todos esses dados, né? E a oportunidade aí do SIG-BM trouxe um mecanismo de transparência. Sempre há oportunidade para melhorar os mecanismos. Defendemos a transparência em relação à segurança de barragens. Nós do IBAN também temos essa agenda. O IBAN defende uma completa revisão, uma completa reformulação de tudo que é aplicado a barragens, né, no Brasil, no regulatório, no campo de boas práticas, né.